Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde, né? De acordo com a hora que você está vendo esse vídeo. Aqui, né? Nós estamos na aula de recrutamento e seleção e hoje nós temos uma aula diferente. Nós temos aqui uma convidada, né? Aqui do meu lado, a Andresa Oliveira. Ela é profissional da área de RH e ela veio falar um pouquinho da sua experiência aí na parte de recrutamento e seleção. Eu acredito que vai ajudar bastante aí no nosso bate-papo. E só reforçando, é legal falar que esse contato surgiu no LinkedIn, né, no network, né, a importância da gente estar na rede social de uma forma profissional, né. Ela viu lá postagens, né, a gente começou a conversar, ela tinha interesse também de compartilhar, ela já ajudou uma turma do terceiro RH, que já fez um trabalho bem bacana. Então, hoje vai ser um bate-papo aí, eu vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo aí para a turma, e a turma também vai fazer, tá bom, Andresa? Fique à Combinado. vontade. Seja bem-vinda. Muito Muito bem. obrigada, boa noite ou bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês forem assistir, né? É um prazer estar com vocês, poderem compartilhar aí um pouquinho da minha experiência e não só eu passar as informações, mas vocês também me ensinando muitas coisas, então é mesmo um bate-papo de troca, né? Então, gostaria também de ouvir de vocês, enfim, fiquem bem à vontade de me perguntar para que eu possa ajudá-los aí de acordo com a minha experiência, né? Então, para começar, vou contar bem rapidamente aí da minha carreira. Eu comecei no estágio, né? Eu faço psicologia. Era para me formar agora esse semestre, então, por conta da pandemia, a gente está segurando aí a graduação, porque eu estava no momento de estágio, né? Então, quase psicóloga ainda, estou me esperando aí o diploma. Mas eu comecei desde o primeiro semestre, assim como vocês estão agora, fazendo estágio já na área, eu queria procurar já uma oportunidade. Então, eu comecei primeiro numa escola, porque eu queria entender um pouco da área de educação. E aí eu passei, achei super bacana, mas eu falei, bom, ainda não é o que eu gostaria de atuar. Como eu estou no momento de estágio, eu queria de fato arriscar para as outras áreas e conhecer quais são as possibilidades que eu poderia atuar. Acho que o estágio é importante para isso, né? Que você pode se arriscar e absorver bastante informações. E aí, então, fiz o período de 1 ano e pouco nessa escola de educação especial e migrei diretamente para uma consultoria de recursos humanos. Então, foi aí que eu comecei do zero, eu não aprendi, não sabia nada ainda, nem na graduação eu tinha muita base do que era, né, processo seletivo, o que era um RH, como que eram as organizações, as estruturas, para mim era tudo muito novo. Porém, como a empresa era muito menor, eles conseguiram aí me desenvolver, eu aprender desde o zero como fazer um processo seletivo, e lá era bem focado para cargos estratégicos, né? O que é esses cargos estratégicos? Era de nível de coordenadores e gerentes, ou vagas muito específicas. Então, por exemplo, uma área de tecnologia, que não é tão fácil a gente encontrar no mercado, dependendo da região. Então, aprendi por lá, nossa, aí eu me identifiquei super, era o que eu queria mesmo, finalizei meu período de estágio e aí me chamaram até para ficar lá, mas eu falei, bom, vou tentar aí uma empresa maior, vamos ver como é que é. Já que eu estou no estágio, quero me arriscar, quero aprender muito mais, vou fazer um processo seletivo na Caterpillar. Eu tinha uma base histórica aí de família, meu pai trabalhou 30 anos, se aposentou na empresa, então eu tinha boas referências, até que em Piracicaba é uma empresa que muitas pessoas buscam, eu falei, vou tentar. E aí passei no processo, né? Fiquei com medo por conta do inglês, achei que eu não ia passar, tal. Eu falei, bom, não, eu já tenho, por que eu não vou testar? E aí eu fui para a Caterpillar, também fiquei bem especificamente na área de recrutamento e seleção. E lá o departamento é muito grande, a empresa tem quase 4 mil funcionários, né? Então imagine como que era a estrutura do RH para lidar com toda essa estrutura, né? Então o RH especificamente tinha 60 pessoas. A parte de recrutamento e seleção tinha 15. Então imaginem aí como que era a complexidade, né, das atividades. Então, dentro do recrutamento e seleção, eu fazia apenas vagas operacionais, vagas para o pessoal da fábrica. Então, aí foi um desafio também entender como é que funcionava a fábrica. Eu precisei ir até a fábrica para entender como é que um operador ele girava a máquina, como é que um soldador soldava a máquina. Isso me deu base para entender de fato se aquele candidato que eu estava escolhendo, ele precisava ou não ter as habilidades. Então, isso é uma boa dica aí para quem for atuar na área de recrutamento e seleção, é vivenciar a prática, né? Entender o que de fato essas pessoas fazem para você
você conseguir avaliar num candidato. Então, foi uma experiência muito bacana na Caterpillar, porque eu entendi aí a complexidade de uma multinacional. Fiquei durante 1 ano e pouco, e aí me chamaram, fui convidada a participar de um processo seletivo na Sanavita. E já aí era como realmente funcionária, né, como contratada CLT, como analista. E aí eu falei, nossa, né, difícil fazer uma escolha de você sair de uma multinacional e ir para uma empresa menor, né, ainda mais com o peso que tinha na minha família, com o peso que tem hoje na cidade, até pelo nome da empresa. E aí eu falei, bom, vou fazer também o processo, vamos ver o que vai dar. Eu nunca tive medo de me arriscar. E aí passei, e mesmo sem se formar, eu consegui aí essa vaga de analista, né? Já estou 1 ano e meio na Sanavita. E por que que eu mudei, né? O que que me motivou a fazer essa transição? Acho que primeiro foi o aprendizado, né? Eu sempre gostei muito do RH, então onde eu tivesse a oportunidade que eu pudesse aprender muito mais, é onde eu gostaria de estar. Então, eu entendi quando eu fui para a Caterpillar, mas eu precisei passar por isso para entender que eu queria aprender o todo, que na Caterpillar ainda era um pedacinho do RH que eu tinha, né? É difícil eu conseguir olhar o RH como um todo, ter a experiência dele no geral. Agora, na Sanavita eu já consigo ter isso, porque a estrutura é menor. Então, eu tenho uma gerente, sou eu e uma pessoa de departamento pessoal. Então, hoje, 80% do meu tempo, né, eu fico focada aí com processos seletivos, e aí todos os cargos, né, desde gerentes, diretores, até os auxiliares da fábrica. Então, é algo que eu gosto muito, essa dinâmica, né, de diversas posições, isso me motiva muito. E também tem uma experiência do RH fora do recrutamento, né? Então, toda a parte de desenvolvimento, treinamento, clima organizacional, os valores da empresa, tudo isso também eu não tinha bagagem, eu consegui construir e pôr muita mão na massa com essa possibilidade na Sanavita, que a estrutura é menor. Então, essa é um pouco da minha experiência, né? E a minha intenção, afora, paralelo com isso, também eu faço uma consultoria aí de desenvolvimento profissional. Então, para pessoas que querem aí até entrar no mercado de trabalho ou querem mudar de área, quais são as competências, né? O que que de certo ela precisa do autoconhecimento para se desenvolver na sua área profissional, do seu trabalho, né? Então, essa é um pouquinho da minha experiência, né, da minha trajetória, e quase aí terminando a graduação. Então, vocês que também estão aí fazendo um curso, né, imagino como que é essa carga de estudo, trabalho, realmente é algo desafiador, né? Não, realmente, olha, eu anotei aqui algumas coisas que você falou, e, nossa, tem tudo a ver com o que a gente trabalha na aula, né? A Uhum. questão ali de conhecer a vaga, né? De descer mesmo lá no chão de fábrica, se for o caso, e verificar bem a vaga, né? Nós trabalhamos aqui a importância de ver certinho, né? A descrição que tem lá no CBO, né? Daquela Sim, determinada profissão, e e para poder desenvolver, para poder ser um colaborador na área de RH que não vá contratar só um tipo de profissional, né? Que seja multidisciplinar, né? Muito importante. exatamente. Você falou também de riscos, né? De assumir riscos, isso é muito importante também, né? Mudança de planos, né? Que você teve que fazer aí. Eu imagino aí Escolhas. que Caterpillar é para ainda mais para quem já trabalhou lá, é um top, né? Aí de repente você não vai ficar lá, nossa, né? Mas Como assim, assim? ca- cada um tem uma luz que vai brilhar em algum lugar, né? Bacana. E essa parceria, né, com o RH precisa ter com a área de psicologia, né? Os psicólogos, eles são peça fundamental, né? Peças fundamentais, né, para a engrenagem aí, né? E que Uhum, legal. Nós temos muitos alunos aqui no curso que queriam fazer psicologia, na verdade, né? Mas aí uhum, eles veem que o técnico pode ser um complemento e sim. também pelo fato financeiro, né? Que o técnico ele é gratuito, né? No nosso, né? Então, é bem legal. Eles têm uma matéria, né? No segundo módulo de psicologia e processo de motivação e liderança, uma matéria bem legal. Acho que até vale a pena, às vezes, bater um papo com o nosso professor Munhoz. A gente pode fazer esse bate-papo, sabe, bem focado aí em psicologia, porque ele está trabalhando lá sociometria, né, dinâmicas de grupo, o que mais? Ele trabalha a parte do behaviorismo, enfim, tem vários temas lá que você com certeza aí já conhece bastante aí também. E essa parceria de desenvolvimento profissional, pelo que eu entendi, é uma consultoria que você tem à parte, com um grupo Isso. de pessoas, como que é? Só para a gente É a entender. parte.
Entendi. Então, agora que eu finalizando a graduação, né, eu consegui ter um pouco mais de foco nisso, porque realmente o pessoal que estuda e trabalha, assim, o esgotamento de cansaço, né, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, agora que eu comecei, faz um ano que na Unimap, né, eu estudo na Unimap, como funciona? No último ano, não tenho mais disciplina, só tenho os estágios. Então, os estágios eu faço os atendimentos mesmo ao público, né, principalmente as pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, eles acabam procurando o CEAPSE, que é o Centro de Psicologia da Unimap. Então, durante esse ano, a gente começa a atender, então não tem mais provas, né? Eu só tenho que fazer os relatórios, que também demanda tempo, mas são períodos específicos. Então, eu comecei a focar um pouco mais nessa consultoria, que era algo que eu queria empreender também, né? E eu consegui isso porque eu tive a experiência, né, do RH, garantir esse conhecimento todo para conseguir aplicar de maneira efetiva, né? Então, também tive o estágio de orientação de carreira, então também somou junto a tudo isso. E aí, como funciona? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma cliente que ela está trabalhando dentro de um laboratório, de uma área específica de gestão ambiental, e hoje ela gostaria de expandir, né, a atuação dela para fora do laboratório. Então, ela pensa em ir para uma empresa que tenha uma área específica, né, da gestão ambiental, e não só nas análises de pesquisa. Mas por ela ter tido só essas experiências, as competências que são exigidas para esse novo cargo, para uma nova estrutura, são diferentes. Então, todo o perfil que ela tinha só de análise, ela precisa tomar agora um pouco de decisões, participar de reuniões, ela precisa aí olhar o negócio como um todo. Então, nesse exemplo, né, eu acabo ajudando ela a adquirir o autoconhecimento de como que ela vai se desenvolver. Então, como ela vai se comunicar, como que ela vai se apresentar, até de processo seletivo, que ela tem bastante dificuldade, que ela é uma pessoa muito introvertida. Então, a gente olha muito para as emoções e para o comportamento e a maneira como ele pode te ajudar no trabalho, né, a conseguir aí o seu objetivo. Eu sempre falo, não garanto emprego para ninguém, né? Se eu pudesse, eu poderia até fazer isso, mas eu ajudo realmente a Não dá para pessoa. te garantir, né? Não dá, que pena, né? Até gostaria. Mas eu ajudo a pessoa a ter a consciência, né, dos comportamentos, onde ela quer se desenvolver e principalmente de como ela lida com as emoções em momentos aí de conflito, de entrevista, de uma apresentação, que exige muito aí da gente se expor, né? Legal. Isso tem a ver com a sua página do Face? Depois você pode deixar o link aí para a gente ver? Porque aí eu posso Sim. deixar para eles aqui, tá? Você Legal, quer... posso compartilhar sim com vocês. Isso, depois me manda aí, que eu até tô no Instagram aqui. Como que tá lá, Andresa? Tá, conte comigo, Andresa Oliveira. Acho que consegue achar. Eu coloco bastante coisa de processo seletivo. Esse mês, principalmente, eu foquei bastante. Por conta da pandemia, eu recebi diversas demandas, né, de pessoas que acabaram perdendo o emprego. E aí, Legal. na intenção de ajudar, eu acabei compartilhando alguns materiais, né? Então, onde eu procuro um emprego, né? Então, eu coloquei as plataformas, como você investir no LinkedIn, quanto que essa plataforma é muito importante, né? Tem também da questão das entrevistas, né? Como é que eu falo aí das minhas experiências, como é que eu falo sobre mim? E aí eu sempre dou uma dica, né? Ai, peça para as pessoas que moram na sua casa, que eu acho que são as pessoas mais sinceras para te dar um feedback, né? Então, como que a Andresa é? Claro que aí você vai ter que fazer uma autoavaliação, né? Então, se eu perguntar para o meu pai, ele vai falar assim: olha, a Andresa é uma pessoa super teimosa, a Andresa é uma pessoa super comunicativa. E aí eu pergunto num contexto diferente, tá? No meu trabalho, pessoal, como é que eu sou? E aí acaba surgindo algumas coisas semelhantes, né? Então, por exemplo, a Andresa é comunicativa. Poxa, será que eu sou comunicativa mesmo? E aí eu começo a refletir diante disso. Porque a gente só consegue falar com aquilo que a gente tem contato. Se a gente não tem contato com as nossas características, a gente não vai conseguir falar na entrevista. Então, o primeiro passo para começar a refletir sobre isso é talvez perguntar para as pessoas que estão bem próximas a você, né, que te conhecem de fato. Então, talvez elas consigam dar o feedback mais assertivo, né? Então, mas o que que você acha? Eu pergunto para alguém, né? O que que você acha que eu preciso melhorar na sua percepção, né? Então, para o meu chefe ou para alguém que mora comigo, enfim, o que que você acha que eu poderia desenvolver? Acho que você poderia controlar um pouco da sua ansiedade.
Aí eu falo em que situação, é bom trazer um exemplo, né? Em que situação de fato que eu fiquei ansiosa, que você sente que eu fiquei ansiosa. Aí a pessoa vai trazer o contexto e o resultado que eu tive. Eu faço uma reflexão, poxa, de fato, né? Esse eu posso começar a prestar atenção quando eu estou começando a estar ansiosa. Então, quando a gente começa a entrar em contato com essas características, né, parar para analisar mesmo, ter a nossa consciência dos nossos comportamentos, vai ficando mais natural. Então, quando a gente, por exemplo, vai no momento de entrevista, e sempre tem aquela pergunta da RH, né, fale sobre você, fale os seus pontos, né, que você gostaria de compartilhar, positivos, negativos, que isso se torne algo natural, né, não uma coisa que desesperada ou que a pessoa acha que tem que ir com uma resposta pronta. Acho que essa é a chave, a espontaneidade. Mas para você se tornar espontâneo, você precisa se preparar. E a preparação aí tem de diversas formas. Entendi. É muito legal essa abordagem, viu? Olha, gostei. Eu tenho um projeto na cidade, o Guia Acadêmico, depois a gente vai precisar conversar, porque a gente já viu algumas coisas, né, no LinkedIn, mas Sim. bacana. Deixa eu passar aqui, que nós temos algumas alunas aqui que já se apresentaram. Ó, a Maria Cristina, ela está buscando recolocação no mercado de trabalho. Pelo que eu lembro, né, Cris, você já atuou na parte gastronômica, né? Agora eu não lembro exatamente qual que era o cargo seu, se era chefe de cozinha, enfim, né? Mas agora ela tá como você, né, falou, mudando um pouquinho o rumo. E tem a Nauana, que trabalha na Nanda Metais, no setor de Sim. compras, né? Aí Uhum. também ela quer conhecer um pouquinho mais do curso. Tem a Fernanda Online aqui também, a Manuela, mas elas não comentaram. Não sei se a Cris quiser aparecer e falar um pouquinho aí, fica à vontade. Quiser falar um oi aí, ou quiser fazer uma pergunta, podem fazer, viu, pessoal? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Peraí que eu Tudo bem? voltei. Isso, agora estava cortando, né? Agora tá bom. Aí. Voltei, vocês estão me ouvindo? Sim. Aí, agora voltei. Não, só falando oi mesmo, tá bem interessante. É o que a gente precisa aprender, né? Tenta se recolocar no mercado de trabalho. Então, são essas dicas que é o que eu mais busco, porque eu percebo que vai às entrevistas, apesar de eu não ter a experiência ainda do mercado, porque eu estou no primeiro semestre de RH e eu estou mudando completamente de área, né? Saindo de dentro de uma cozinha para ir recrutar o pessoal. E eu sinto essa coisa de como suportar, como fazer essa entrevista para conseguir essa vaga, porque que a pessoa acredite e entenda que eu tenho o que agregar na empresa. Então, é o que eu leio e estudo muito, e está sendo muito bacana tudo que você está falando, porque eu estou conseguindo encaixar mais. No momento, a gente não está fazendo entrevista porque está tudo parado, mas é o que eu tenho buscado, assim, quase todo dia, né? E ver se o currículo tá legal e tal. E eu queria trabalhar nessa área mesmo de recrutamento e seleção, seria nessa parte de RH mesmo, não de fazer entrevista e tal. Eu queria trabalhar, a minha ideia é ter uma empresa disso, até meu TCC, relacionado à cozinha, a restaurantes e tal, um recrutamento mais específico dentro de um restaurante, oferecer esse serviço. E é isso. Muito Legal. bacana. Em um nicho, né? Isso é importante, né? Eu tenho uma Muito bom. segunda dica aí, né, que ela comentou aí dos processos seletivos, né? Então, acho que o primeiro ponto é falar sobre você mesma, né? Então, buscar aí o autoconhecimento, identificar, acho que depois você vai ter que falar um pouquinho sobre isso, né? Dos testes comportamentais que ajudam aí você a identificar um pouco do seu perfil. Tem até gratuitos aí na internet que te ajudam. Então, além do autoconhecimento, você poder falar um pouco sobre a sua experiência, né? Então, sempre é importante entender que no recrutamento e seleção, para você identificar de fato se a pessoa executou ou não alguma coisa, alguma competência, ela vai ter que contar alguma coisa do passado. Então, por exemplo, me conte uma situação que você teve que lidar com algum momento de conflito. E aí, nesse momento, é importante que a pessoa conte o contexto, a ação que ela teve e o resultado. A gente fala até de um conceito chá, né? Que então, primeiro você vai falar da situação. Eu estava em uma apresentação e aí alguém me interrompeu e eu não sabia a resposta.
Vamos supor que essa é a situação, esse é o contexto. Qual foi a minha ação? Ah, a minha ação foi falar que realmente naquele momento eu não estava preparada para responder, mas que eu, num segundo momento, eu ia procurá-la, aquela pessoa, para conseguir esclarecer as informações. Então, essa foi a ação, foi aquele comportamento que eu tive naquele momento, naquele contexto. E qual foi o resultado? A pessoa depois me procurou e falou: Andressa, que bom que você pôde acolher minha informação, acho que a gente pode conversar depois, enfim, deu um resultado positivo. Então, esse foi só um exemplo para que quando a gente for contar de alguma coisa que aconteceu na nossa experiência, a gente lembre sempre disso para contar dos nossos projetos, nossos feitos, né? Um contexto, uma ação e um resultado. Aí as pessoas me perguntam, Andressa, eu nunca trabalhei, minha primeira experiência, o que que eu faço? Eu falo, me conta um pouco da sua história. Ah, eu saí da graduação, fui fazer, sei lá, um intercâmbio, eu falei, pronto. O intercâmbio é o momento que você põe mais suas experiências em prática. Você lida com todas as habilidades possíveis. Por quê? Você está lidando com algo novo. Você está tendo que lidar com cultura diferente. Você tem a autonomia de resolver suas próprias situações. Você está tendo que se comunicar. Então, muitas vezes, quando você não tem algo para dizer da experiência profissional, o que do seu contexto de vida, quais ações que você teve durante o curso, em alguma viagem, no seu contexto familiar, que você pode linkar para o seu trabalho, o que que você aprendeu? Então, fazer esse match, né, com a história de vida ou com a experiência para o novo trabalho, eu acho que é bem interessante, assim, para o recrutador falar, poxa, ela é uma pessoa que está disposta a aprender, né, de olhar as coisas de outros olhares, né, e não no quadradinho, enfim, acho que isso expande mesmo o perfil aí de que a pessoa está apta mesmo para receber e contribuir com a empresa. Muito bom, Legal. perfeito. E a gente fala, né? Legal, Cris. Pode comentar se quiser. Tranquilo? E porque, assim, o curso é 1 ano e meio, né, nosso, né? E ele é uma formação médio-técnica, né? Aí a graduação pode dar uma outra Sim, visão também, né? A graduação tecnológica em RH. Então, nós temos até parceria sim, né, de divulgação, né? Nós divulgamos aí a Unisal, né? A própria Unimap, que tem, né? A Anhanguera. E aí, né, a pessoa vai ficando mais por dentro desse mundo, né, do RH, né? Porque realmente é um mundo que tem muita coisa para navegar, né? Tem muitas áreas, muito. né? Como você disse, né? Aí mesmo na empresa tem várias áreas, né? Muito legal. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Eu queria até conversei com a Andresa. A gente colocou o que a gente está estudando, né? Nessa quinzena e a gente está trabalhando a parte das técnicas. Algumas técnicas, né, agora. A ideia é que vocês leiam essas técnicas e depois façam uma atividade, tá? Então, assim, como eu vou explicar melhor para vocês aí depois por áudio ou na sexta-feira, qual que é a ideia, né? Que a gente veja um pouquinho os testes que dá para ser feito com candidatos, né? Tem alguns vídeos bem interessantes aqui para vocês verem. Tem áudios também, ó, a CBN com o Max Guerin, que é um especialista aí na área, também dá para vocês darem uma olhada. Aí a gente vai falar um pouquinho de dinâmicas de grupo, né? Dinâmica da Danone, né? Tem um manual de dinâmicas que se fosse aula presencial, vocês iam escolher um deles para poder fazer aí a ação, né? Fazer uma dinâmica na prática, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tem da Nube também, que dá uma empresa de estágio, né? Também. Aí nós temos os tipos de entrevista, né? Depois eu vou explicar certinho, né? Os tipos de entrevista que nós temos aí para fazer. E aí como a gente faz aí essa entrevista, tem até algumas dicas, né? Do que perguntar. Aí tem uns materiais também para vocês, né, aprofundar um pouco. A gente vai falar um pouquinho de candidato virtual, né? De videoconferência também. Aí, assim, a Andresa já está falando aí, mas pontos, né, para a gente analisar de um currículo, tá? Isso é muito importante que a gente
esteja craque, né? O que tem que ter num currículo, né? Aqui tem um modelinho de currículo, né? Que pode ser uma referência, né? Mas dependendo da empresa, às vezes é necessário até algumas outras informações, né? Porém, veja que interessante, né? Os dados pessoais, né? O objetivo que você tem, né? É importante você já mostrar o objetivo de cara, né? Não colocar ele no final, né? Já coloca ali, depois os dados pessoais, né? A Andresa, depois quiser colocar a experiência dela com currículos, fica à vontade também, tá, Andresa? Qualificação, depois Legal. a sua escolaridade, né? Experiência, os outros cursos. E a atividade, pessoal, é a seguinte: antes da pandemia, vocês estavam fazendo grupos, né? Que estavam planejando uma empresa. E essa empresa precisava ter o recrutamento e seleção envolvido, né? E a gente teve que parar, né, pessoal, por conta da pandemia. Mas eu queria fazer uma proposta, assim, que vocês elaborem um processo seletivo para uma vaga específica que vocês considerem que essa empresa teria que ter. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma padaria, eu tenho que ter um padeiro, né? Então, eu vou fazer um processo seletivo aqui para a contratação desse padeiro, né? E aí, a ideia é que você utilize alguma técnica, uma ou duas, né? Uma entrevista, tal, tá? E o legal, assim, que essa atividade vocês vão poder fazer com aquele time que vocês fizeram, aquela equipe, aquele grupo que vocês estavam antes da pandemia. Vocês batem um papo entre vocês, fazem atividades juntos, e colocam ali no Teams, né? Pode ser a mesma atividade, os 4 do grupo, não tem problema, tá? A gente quer que essa quinzena seja um pouco mais colaborativa, né? Para vocês, tá bom? Mas aí depois eu explico certinho, aí quem tiver dúvida a gente bate um papo. Mas por que eu tô falando isso aqui com a nossa convidada, né? Porque a Andresa, ela tem muita experiência já, né, Andresa, assim, com experiência que eu falo assim, né? Muitas pessoas já passaram por você aí nessas dinâmicas, né? Nessas entrevistas. Então, se você pudesse fazer aí uma fala, né? Assim, que tipo de dinâmica que você usa mais? O que dá certo para você? O que pô, essa aqui é muito complexa. Se você puder comentar do DISC também, né? É uma ferramenta que a gente vai falar também um pouquinho durante as aulas aqui também, né? O DISC, que é muito importante. Tá? Eu acho que seria isso. Se você puder fazer alguns comentários, por favor. Uhum. Vamos lá, então. Passando só rapidamente, que você tinha comentado aí do currículo, né? Acho que a Sim. parte mais importante, assim, acho que é o mais atrativo para o seu currículo não ser descartado de primeira, é que você consiga colocar bem objetivamente as atividades que você fez na experiência, né? Então, eu até sugiro, às vezes, coloque em tópico, porque o tópico ajuda você a ser objetivo e ter informações suficientes. Às vezes a pessoa coloca o nome da empresa e o cargo, o tempo, mas esquece do principal, que são as atividades. Então, isso faz com que o seu currículo não seja tão atrativo, né? Então, acho que do currículo é basicamente isso. E como você falou, o objetivo, de fato, é muito importante, principalmente quando você está fazendo uma transição de carreira, que você ainda não teve experiência, você precisa expor aonde você quer atuar, porque a empresa consegue identificar isso só pelo seu currículo. Bom, falando um pouquinho então das dinâmicas de grupos, eu utilizo bastante que as pessoas montem uma equipe e eu coloco uma situação super hipotética. Eu sempre coloco uma coisa absurda. Então, o que eu faço? Geralmente eu monto aí grupo de 5, 6 pessoas e coloco uma coisa que não tem assim nexo. Então, vocês estão numa praia deserta e aí vocês têm apenas uma garrafa de água, vocês têm poucos alimentos, um espelho, enfim. E vocês precisam de alguma forma sair dessa ilha, uma situação. E aí eu faço essa atividade, falo para eles chegarem, como você sairia dessa situação? Essa é a pergunta, tá? Vocês podem inventar o que vocês quiserem aí de contexto. Podem viajar mesmo, não tem problema. E aí, é engraçado, aí a gente vai passando, né? O recrutador vai passando entre os grupos para ouvir, assim, bem superficialmente. Você não pode avaliar, ficar olhando aquele momento, porque tem que deixar as pessoas tranquilas, né? Então, é importante você ouvir, né, meio que por cima, como que o grupo está se comportando, como é que as pessoas estão se expondo, tem gente que fica um pouco mais quietinha. Observe isso, quem consegue impor opinião, e às vezes até de uma forma punitiva, ou quem dá aquela, né, eu vou deixar que escolham por mim, analisem esses perfis.
E depois peça para que a pessoa apresente, né, o grupo apresente a solução. Também aí já vai ficar muito claro quem gosta de falar em público, quem não gosta. Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, apresenta para mim, e daí tudo bem, porque isso não é certo e errado, depende para a vaga que você quer. Então, se for para uma área comercial, é importante que a pessoa se comunique bem. Mas se for, por exemplo, Depende. para uma área de TI, a pessoa que não fala tanto, ela pode ir muito bem, porque realmente é o perfil daquela vaga. Então, não tem certo e errado, depende para qual vaga que você está avaliando, né? E Sim, aí é importante que eu gosto que todos falem pelo menos um pouco, né? E aí eu não vou avaliar o resultado, porque não tem resposta certa de como que vai sair dessa ilha, né, dessa situação, mas é a forma como você fala. Então, as pessoas acabam falando bastante eu pensei que eu agi tanto. É errado, é certo? Bom, se for para uma vaga que você vai atuar um pouco mais sozinho, tá tudo bem, você tá dentro daquilo que eu tô esperando. Mas se você for atuar uma área que você precisa do coletivo, então talvez a pessoa, na comunicação dela, ela fala muito do grupo, nós pensamos numa estratégia que fosse bom para todos. Quando ela começa a falar um pouco mais do coletivo, você identifica também que o perfil dela é mais focado para trabalhar com pessoas, né, com time. Então, geralmente são esses perfis assim que eu acabo colocando aí de dinâmica, até para que seja um pouco mais leve, né? Não é uma coisa que as pessoas se sintam desconfortáveis. Eu gosto até que fique um pouco divertido, né? O pessoal dê risada, fique um pouco mais tranquilo para se expor, até porque que a gente está na frente de pessoas que não conhecemos, que de certa forma acaba sendo concorrentes, né? E aí de um processo seletivo. Então, eu gosto de trazer esse tipo de dinâmica. Tá? Não sei se vocês querem legal, perguntar, se o Júnior quer bacana. Para mim, complementar alguma coisa. não, para mim ficou bem claro. Eu ia só perguntar se você não faz aquelas dinâmicas de que bicho você gostaria de ser. Se você fosse, Ah, qual você seria? Sabe aquela? esse eu não Essa, faço porque eu não essa é consigo bem identificar. manjada. É, mas aí, para o perfil comportamental, acho que a gente pode falar um pouco do DISC, né? Que é, na Sim, verdade, o que é essa ferramenta, né? O DISC. isso é legal. É uma Isso que ferramenta que ela tem uma base estatística. Então, quando você pontua, como funciona? Não sei se vocês já tiveram acesso. Então, o DISC, ele fala assim, coloque adjetivos que você considera que é de acordo com o seu perfil. Aí eu coloco lá, eu acho que eu sou isso, assinalo. Depois, o que você acha que as pessoas falam sobre você? E aí você vai lá e assinala. E, estatisticamente, ele faz um encontro dessas informações. Nesse encontro de informações, ele acaba dando o seu perfil. Ele não vai te dizer exatamente 100% como você é, mas ele te dá um direcionamento de como que o seu perfil é. Então, se ele é um perfil um pouco mais analítico, se é um perfil mais executor, se você é uma pessoa que você se arrisca mais, ou se você é uma pessoa que precisa de mais informações para tomar decisões. Então, o DISC é uma ferramenta muito, muito assertiva, assim, principalmente no processo de recrutamento e seleção, quando a gente está com dúvida aí do candidato ideal, e aí você pode aplicar e ter um bom resultado. E, de novo, não tem certo e errado, depende da vaga que você vai analisar. Então, por exemplo, o RH, né? Nós somos lá nessa nave, tem 3 pessoas. As 3 pessoas são perfis completamente diferentes. Uma pessoa é executora, então você pede para ela rapidamente faz. É rápida, ela não pensa 2 vezes. A minha gestora, né? Ela é uma pessoa mais analítica, né? Vou pensar mais alguns caminhos que eu possa seguir. E eu sou uma pessoa mais processual, então você vai me dizer, seu objetivo é esse. Então vamos focar nas etapas para que a gente chegue no processo. Eu sou uma pessoa que, para tomar uma decisão, vou precisar de coletar todas as informações possíveis, né? Então, são perfis diferentes e que atuam no RH. Então, não tem certo e errado. Depende de como você aplica isso na prática e consegue, de fato, ter resultados positivos aí do seu trabalho. Então, o DISC é uma ferramenta muito bacana, que tem outras derivações do DISC, né? Mas a base dele mesmo, ele consegue fazer essa análise do perfil, né? E tanto também se você vai para um lado mais emocional ou se vai para um lado mais racional da sua ação. Então, isso também te direciona, né? Então, se a pessoa está bom. aí, por exemplo, numa área de RH, as emoções provavelmente serão mais afloradas, né? Que você está lidando com o ser humano, tem a empatia,
Agora, se você trabalhando com uma área financeira, geralmente o pessoal acaba sendo um pouco mais racional, né? Que está aí focado nos números, né? Então, É. não tem certo e errado, depende do perfil. Uma pergunta antes de abrir para a turma. O DISC, ele tem um livro, ele tem um software, tem alguma empresa que vende esse sistema? Explica para a gente como que a empresa adquire essa metodologia. É um software, e o que acontece? Algumas empresas, elas têm a revenda, né? Então, por exemplo, eu vou procurar uma consultoria que aplique esse teste do DISC, ou seja, a consultoria, ela comprou a plataforma, né, o Comprou a software, plataforma. e ela revende os créditos para você fazer o teste, tá? Então, você pode procurar na internet aí diretamente com a empresa DISC, mas muitas vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Quando tem consultorias, né, aqui em Piracicaba tem várias também, né? Qualquer, acho que consultoria ou agência de emprego que usa o DISC, eles compram os créditos e aí você pode comprar por essa pessoa. E tem até empresa que faz uma mentoria, né? Então, você compra meu crédito e eu vou analisar o perfil para você, porque às vezes sai várias páginas, 12, 14 páginas do perfil aí, porque gráfico mostra cada característica do perfil, e aí com algumas consultorias até eles explicam, né, como é que funciona essa plataforma, como ninguém às vezes teve contato, né? Então, quando você olha aquele gráfico, meu Deus, o que é isso? Então, é uma forma legal aí para você entender. Bacana, estou vendo aqui tem o site, né, disc.com.br, aí tem para você adquirir, e legal que eles têm alguns livros publicados, ó, tipos de pessoas, o manual do consultor, do analista de RH, vou colar aí porque vale a pena, né, depois a gente, Legal. né, tá ali e dá Eu acho que dá tem uma até olhada. uma amostra gratuita, se eu quiser fazer, não sei. O PDA, não sei se vocês conhecem, ele é uma também adaptação do DISC. A base dele é do DISC, Sim, mas a nomenclatura é diferente. Se você colocar sim. PDA, você consegue fazer uma forma resumida Legal. do relatório, sem você pagar. Agora, se você quiser o relatório completo, aí você pode comprar. Mas pelo menos você tem uma amostra aí como que é a linguagem que eles falam do perfil. Muito bem, são várias técnicas, né? A gente vai até colocar aqui para a turma, tem aqueles testes, né? A Bayer tem um teste aí que você vai fazendo, depois no final dá um índice lá também. Ferramentas tem aos montes, né, Andresa? Muito legal para a gente poder trabalhar, né? Para Bacana. tornar cada Pessoal, vez mais o processo seletivo assertivo, né? sim, cada vez mais ágil, né? Mais ágil. Muito bem. Pessoal, a minha ideia aqui é trabalhar 1 hora, né? Mais ou menos como live do Instagram, né? Para seguir Uhum. a regra. Então, eu queria deixar esses 10 minutinhos agora a mais para a gente tirar dúvidas. Eu não sei se alguma de vocês querem falar. Ó, tem aqui a Caroline, que chega. Caroline, se quiser falar aí, então, se você está trabalhando, se quiser fazer uma pergunta. A Leilane também. A Nauana. Quem não quiser falar, pode escrever mesmo, tá, pessoal? A gente pergunta aqui. Se quiser até perguntar se tem vaga lá na Sinavita, também pode perguntar. É uma boa pergunta, hein? Essa pergunta aí é premiada, né? Essa daí, ó, se quiser depois me mandar o currículo, quem sabe. Mas eu tô brincando, tem vaga na área da produção, não sei se vocês têm interesse, mas ou conhece alguém que tem interesse, esteja Sim. precisando, a gente está contratando. Produção, né? Legal. É. Quando eu penso em Sinavita, eu já lembro dos shakes lá, né? Que dá Não uma... sei. Fala o negócio verde lá, como que é? O chá verde e tal, né? Puxa Vocês têm aí. verde, aí tem colágeno, adoçante. Eu acho que quando vocês chegam lá no trabalho já tem todos esses kits lá que vocês podem tomar, né? Um pouquinho, não tem isso daí? Umas Olha, não degustações? consigo, viu? Porque essa Navita, ela tem um cuidado muito forte com o colaborador que talvez eu não tenha visto em outras empresas. Então, quando eu falo no processo seletivo, ninguém acredita. Todos os dias tem frutas cortadas para o colaborador. Agora, aí, com essa questão da pandemia, tem um produto, não sei se vocês conhecem, uma glutamina. Ele ajuda na imunidade. Então, isso não Já quer ouvi dizer que falar. eu vou pegar Covid, né? Mas quando eu ficar doente, a minha recuperação é muito maior, porque minha imunidade vai estar fortalecida. Então, também tem Bacana. esses privilégios aí da empresa de cuidar Que da glúten. saúde, do bem-estar do colaborador. Muito bom, bacana. Ó, a gente
eu tô falando assim, no risco, né? Porque eu nem combinei com você, mas na próxima a gente pode sortear, né? Uns kitzinhos aí da Sanavita. Será que vocês devem ter esse tipo de promoção, né? A Com gente pode fazer um com a escola certeza. inteira. Se acabar logo esse Covid, eu queria ter uma visita que vocês pudessem ir conhecer a fábrica, conhecer a estrutura. Para a gente é super legal receber todo o pessoal, né? Legal, bacana. Fazer visita técnica é uma prática da escola, sabe, André? A gente já foi na Ah, Natura, em feiras, sabe? Mas infelizmente no RH eu ainda estou com um grande desafio, não consegui ainda, sabe, assim, pegar uma empresa focada mesmo, sabe? Eu estava fechando com um escritório de contabilidade para fazer 5 alunos por dia, sabe, para visitar lá e tal, mas não deu certo. E, sabe, eu queria pegar um lugar que tivesse mesmo, sabe, focado no RH, a apresentação. Porque normalmente é mais a produção, né? Mas aí para a turma do mas RH eu gostaria, né? Mas é muito legal, importante, sim. Tem uma aluna aqui que já falou, a Maria Cristina, ó, deixa o link para enviar o currículo, ela já quer o link aqui. no Depois site você, já é tem o site mesmo? sanavita.com.br, né? isso. Ah, já Depois estou que eu colocando. posso mandar o link certinho para vocês. E aí embaixo, tá? Eu também pedi para colocar isso para fugir um pouco do tradicional, né? Do trabalho conosco. Eu coloquei faça parte desse propósito, porque o propósito da Sanavita é muito forte, né? Então, quem quer cuidar das pessoas para que elas possam cuidar do mundo. E parece que isso ficou muito evidente agora, nesse momento de pandemia, Nossa, né? Cada um é, fazendo a sua parte para cuidar é, de fato do mundo, né? Parece uma coisa utópica, mas acho que essa pandemia nos trouxe aí como uma reflexão muito forte. E é isso que a gente vivencia mesmo no dia a dia lá. E é papel do RH, né? Montar tudo isso. sim, com certeza, bacana. Legal, viu? Olha, não sei aqui se a Nauana vai querer comentar, alguém aqui quer fazer alguma pergunta pro pessoal? A Leilane, a Caroline. Aproveita, pessoal, porque não é sempre que a gente tem, né, profissional junto aí. A Everlane, às vezes tem aquela pergunta aí sobre a área, né, profissão, né? Ou mesmo, né, psicologia, né? Por que não? Não precisa ser só o RH, né? Aproveita É, aí. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo, né? E a minha ideia é trazer, né, sempre trazer agora um profissional, sabe? Eu tô pensando nisso, porque a gente tem muito legal. até setembro, pelo menos, as aulas vão ficar assim, né, no Teams. E aí depois a gente vai ver como que vai ser a volta, mas eu tô bem otimista aí com a vacina aí, viu? Eu tava Ai, lendo aí sobre, né? hoje apareceu na CNN lá, né, a Oxford, né, e o Butantan estão fazendo aí um processo acelerado. Acho que a gente vai ter surpresas aí em breve, espero, né? Aí, Tomara para que a gente possa é, voltar à normalidade, né? ninguém Talvez sabe, até diferentes, né? Porque acho que esse momento trouxe muita mudança, muita reflexão, mas que a gente consiga aí pelo menos compartilhar mais, né, das coisas em conjunto, né? Faz falta aí ter aí todo mundo junto. O virtual é muito bom, mas não é a mesma coisa do que o é, presencial, né? é. Então, Ainda mais o RH, né? É muito humano mesmo, né? é o dia Mas, mas, inteiro. mas eu, eu vou nessa linha que você fala mesmo. A gente está vivendo um momento de reflexão muito profundo e nada é por acaso, né? Não é a sociedade estava num ponto que ela precisava desse chacoalhão, né? E teve que ser um chacoalhão assim, como fala? Imposto, né? Não era assim, ó, vai lá refletir, não. Vai lá Não, fazer né? mindful, né? Mas não, é um negócio, né, forte, né? E agora, né, a tendência já virou real, né? A questão aí da tecnologia e tal, né? Muito bom. E a questão até da psicologia como um todo, né? O quanto que o nosso lado emocional, nesses momentos, né, que a gente tem aí, não tem controle de nada, como é que a gente lida, né, com situações assim, que não dependem de nós? Como que é o nosso estado emocional fica nisso, né? Muita gente falando nesse momento de ansiedade, de crises, né, dentro de casa. Então, é um momento mesmo para a gente repensar, né, o quanto que a gente tem cuidado também da nossa saúde emocional nesse momento de tanto estresse, de tanto informações que a todo momento está acontecendo e a gente não sabendo quando vai acabar, essa incerteza, né? Como que lida com tudo isso? Então, acho que é um momento para se repensar também do lado emocional, né? Não só da profissão que muita gente tem perdido o emprego.
E a gente agora tem aquela questão de poder ter uma organização nossa, né, interna aqui na casa, né? Tá bom que é tudo muito louco, né, na hora de trabalhar, de estudar, mas a gente pode tentar, né, fazer dentro da nossa rotina aqui, né, uma nova forma, né? Eu tenho uma pergunta aqui agora. A Leilane, ela pergunta aqui, ó. Olá, estou no curso para conhecer mais sobre os meus gostos, para explorar. Você tem alguma dica para a questão mais ligada ao autoconhecimento, para saber sobre profissões e seguir coisa do tipo? Então, ela fala mais no autoconhecimento para profissão mesmo, né? Não sei se você Da profissão. pode Tá. comentar. Bom, eu acho que o primeiro é buscar ferramentas que te ajudam nisso, né? Então, como eu falei, conversar com pessoas talvez seja um meio mais eficaz nesse primeiro momento para desenvolver. Depois, investir talvez em conteúdo. Como é que eu desenvolvo conteúdo? Hoje tem diversos livros que acabam falando muito sobre o autoconhecimento. Então, alguns autores que são importantes, não sei se você já ouviu falar do Daniel Goleman. Ele é um autor muito bacana, o livro dele dá muita coisa prática de como a gente aplica o autoconhecimento. E eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é assim, ó, para sempre, é uma busca constante. Então, nesse momento eu sou assim, eu me entendo assim, amanhã já pode tudo mudar e minha compreensão ser outra. Então, a partir do momento que eu começo a refletir das minhas ações, a gente acaba se habituando um pouco mais de conquistar o autoconhecimento. E aí, voltado para a área profissional, é um pouco daquilo que eu falo até na minha consultoria, né? O quanto que a gente consegue linkar. Então, o quanto que a gente consegue ter a consciência das nossas emoções, principalmente, o autoconhecimento e a gente reconhecer as nossas emoções, que a gente não tem controle. Então, quando eu vou fazer uma apresentação, não tem como eu controlar como eu fico nervosa, né? Então, como é a consequência disso? Então, eu falo assim, a emoção, né? A raiva, ela é positiva ou negativa? A raiva, a emoção, ela é neutra. O que é positivo e negativo é a consequência, né? Então, a raiva, ela é positiva no sentido que ela nos impulsiona para a ação. Mas ela pode ser negativa também, porque você pode agir por impulso, agir por um momento violento. Então, a emoção em si, ela não tem significado, o que significa mesmo é ação. Então, qual é a reflexão que eu tenho disso, né? Então, todo momento de apresentação, qual que é aquele sentimento que está vindo? É um exercício, né? Não é fácil a gente reconhecer isso. Nesse momento eu sinto que eu estou suando frio, eu estou ansiosa, porque eu não sei como é que eu vou lidar. Tá, o que você vai fazer a partir disso? Qual que é o treino? Então, toda vez que eu vou me preparar, eu vou fazer uma apresentação, eu gosto de estar preparada. Então, eu vou treinar antes, eu vou tentar, né, de alguma forma, reproduzir isso antes de me expor. Ou tem algumas pessoas que, não, se eu faço isso, parece que eu fico presa naquele diálogo na minha apresentação e não funciona. Então, acaba sendo um treino de você observar o que é melhor, que você vai se adaptando e o quanto que você consegue ficar mais natural possível. Então, o autoconhecimento é um pouco disso, de você colocar em prática e observar o que vai te refletir aí no comportamento. Muito legal, viu? Não sei se a Leilane quer comentar aqui, tudo bem? Eu coloquei um link de uns livros que eu recebi de uma aluna. Ela tinha uma apostila com vários livros, com uma pasta, né, no Drive. E vou até colocar para você também, Andrés, acho que você pode gostar. E tem tem 2 livros do Goleman, né? Completos. E, nossa, realmente ele é uma referência, né? Ele é uma referência Super. mesmo. Muito legal, viu? Ela está agradecendo aqui, viu? Legal. Bom, pessoal, a gente vai então finalizar aqui esse nosso conteúdo, né? Para a gente ter aí 1 horinha, né? 1 horinha e pouquinho, para poder a gente finalizar. Só que agora eu tenho um textão aqui, ó. É só falar que vou finalizar. Então é a última pergunta aqui para a gente poder, tá? Depois, quem quiser pode fazer e eu mando para a Pode Andresa. Acho que procurar, com certeza. A gente pode provavelmente pode tirar ajudar. dúvidas depois. Legal. Ó, então, Everlaine, ó, eu entrei no curso com a intenção de não ficar parada depois que eu terminei o ensino médio. Eu já sabia que eu queria cursar psicologia. E com o curso, eu defini que queria me especializar em psicologia organizacional. Quero trabalhar como recrutador. Enfim, quero saber quais dificuldades você teve no início da sua carreira e como conseguiu superá-las. Esses desafios aí. Ótima pergunta.
Vou te dizer uma notícia talvez não tão agradável, né? Mas eu acho que o desafio eu tenho até o final, desde o começo. A psicologia, ela nos confronta a todo momento, ela faz a gente lidar com as nossas próprias crenças para ouvir a crença do outro. Então, como é que eu vou entender um conflito, um sofrimento do outro, se eu também sofro por aquilo? Então, acaba sendo bem desgastante, né? Então, desde o começo da graduação, os professores até recomendam que os alunos comecem terapia, porque de verdade acaba mexendo de fato com a nossa visão de ser humano, visão de sociedade. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive, né, de lidar com as minhas próprias crenças. Mas eu entendi que aquele momento não era as minhas crenças que estavam em questão, era da teoria para o outro, o que eu poderia ajudar da maneira que eu já aprendi. Então, se você foca na área organizacional, eu acho que é interessante também, às vezes, até começar a atuar, né? Bom, fiz o técnico, vou atuar no RH, vou tentar, né, entender como é que funciona, sentir falta de entender um pouco mais profundamente o ser humano. Talvez a psicologia possa te ajudar. Mas não necessariamente quem está no RH precisa fazer psicologia. Tem muita gente que se desenvolve muito bem, consegue trazer excelentes resultados e não ter passado pela psicologia na graduação, mas são pessoas que pararam para estudar sobre a psicologia, porque envolve o ser humano, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é bom avaliar. Sempre, primeiro, já que você tem a oportunidade de escolher, já que tem uma base aí do técnico, quem sabe você começar a atuar e, de fato, falar, agora eu sinto falta de uma graduação. Porque a psicologia, ela é muito ampla, né? Então, ela envolve a educação social, clínica. Então, será que realmente vai valer a pena? Mas eu recomendo que sim, porque a psicologia, ela faz você ter aí um maior conhecimento do ser humano. As minhas dificuldades, primeiro, né, é que eu fui um ponto fora da curva. Primeiro que psicologia, 90% dos alunos vão para a clínica, e eu desde o começo falei que eu queria organizacional. Eu ficava me questionando, será que está acontecendo comigo, né? Por que só eu quero? E comecei a atuar, né, até inclusive, né, me formando agora, poucas pessoas vão para essa área. Mas eu entendi que era onde eu me identificava, e que não é porque eu estava fazendo psicologia que envolvia também a clínica, a base da psicologia clínica, que eu não poderia contribuir isso para o meu dia a dia, né? Então, hoje eu consigo identificar muito facilmente se o perfil daquele candidato vai se adaptar, por exemplo, ao perfil do gestor, que também tem esse alinhamento, né? Então, a psicologia te ajuda a aprofundar um pouco mais nesse comportamento de cada um. Mas os maiores conflitos eu acho que foram o interno, né? De me questionar, eu me cobrar de ser a psicóloga e indo para a área organizacional, de atuar isso. Então, como é que eu lidava com as minhas angústias? E aí foi um processo que eu falei, bom, não estou tratando de mim, estou tratando do outro, e eu fui me adaptando quanto a isso. Então, acho que os desafios vão aparecer, né? As dificuldades vão ter a qualquer momento. Mas eu recomendo até que você consiga ter contato com mais pessoas que trabalham no RH, que você entenda de fato se a psicologia vai te atribuir ou não para aquilo que você está buscando. Mas eu falo, né? A psicologia todo mundo deveria fazer, né? Eu acho que te dá um olhar muito melhor aí para o ser humano como um todo. Muito importante. Ó, a Ana comentou aqui, bem interessante essa visão sobre psicologia. A própria Verlane fala sim, né, que muita gente já falou aí, né, dela ir para a clínica, isso é importante. E agradece também. Eu fiz terapia por muitos anos, só não estou no momento por questão financeira mesmo, mas tenho muita vontade de voltar. A minha psicóloga, ela veio dar uma palestra na ETEC um dia para os professores, eu falei, caramba, gostei da forma que ela aborda e tal, e foi fantástico, né? E tem uma frase que ela me falou que me marcou muito, assim, que o psicólogo, quando entra, né, na terapia e tal, ele, depois que acaba a terapia, ele precisa sair, né? Ele precisa deixar a terapia ali e ele voltar para a vida dele, porque como a gente se envolve muito, né, no trabalho, né? Então, o psicólogo não pode se envolver, né, totalmente. Por isso, da importância, né, de se autoconhecer, de estar firme, né? A ponte precisa estar em pé, né, para poder aguentar, né, os carros que vão passar, né? Importante, né? Muito legal, viu? Eu vou Olha, deixar aqui uma dica para claro, desculpa só interromper, mas às vezes imagina. alguém precisa de
está sofrendo, né, está com algum problema, conhece alguém que está passando por algum problema de sofrimento mesmo e que não tem condições de fazer terapia, na Unimap, o Centro de Psicologia, ele atende gratuitamente. Então, você pode fazer inscrição e aí eles vão fazer uma triagem, ver qual que é a sua necessidade e acaba atendendo gratuitamente os estagiários, mas com todo o apoio de professores, e tem sido bem efetivo para o pessoal que acaba passando tanto para orientação de carreira, quanto para a área clínica. Então, talvez, para quem queira conhecer um pouquinho de como é uma terapia, é uma oportunidade gratuita, né? Bacana. Eu tenho tentado já fazer alguns contatos lá com a coordenação, sabe, Andresa? De trazer eles na ETEC, eu acho que é um caminho bacana, assim, sabe? A gente fazer uma visita lá, sei lá. Quem sabe, né? Pode ser um caminho, né? Para o pessoal integrar, né? Mas muito legal, Sim. viu? Olha, eu quero agradecer a sua presença, viu? A gente está dando aqui quase 10h10, né? 1 hora. Se bem que o sistema aqui está dando 1h16, mas é porque a gente ficou conversando antes, né? Então o sistema Uhum. aqui grava tudo, né? Mas, assim, a aula nossa aqui, ela teve um plus hoje, né? A sua participação com certeza ajudou muito aqui a gente entender algumas coisas práticas, porque o professor, ele tem um viés mais assim, livro, né, tal, conteúdo, tal, didática, e essa vinda de alguém, né, que você, né, tá trabalhando home, né? Você tá trabalhando home office, né? Eu tô. Então, Isso. até 6 horas aí você tava lá, né, fazendo todas as dinâmicas. Aí, de As repente, né, entregas. tá aqui, né? E, então, assim, muito legal, muito obrigado mesmo por você ter vindo. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, né? Se você quiser aí, fala da sua página também, das coisas aí, para a gente poder deixar registrado esse final, viu? E muito obrigado mesmo pela presença, tá? Por favor. Imagina. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Como eu falei, eu nunca gosto só de expor, né? Nossa troca, essas perguntas que vocês fizeram também são importantes, né? Para a gente alinhar e até para eu conhecer um pouco de vocês, então eu sempre me coloco à disposição. A minha página do Instagram também, lá tem o link do meu WhatsApp, tem meu LinkedIn, vocês podem me acionar para qualquer momento, tanto tirar dúvidas sobre carreira, como também buscar oportunidades. Quem está aí na área de RH consegue ter acesso mais facilmente a essas vagas, e inclusive aí a minha dica final para que você não tenha medo de se expor, né? Então, entre no LinkedIn, faça contato com as pessoas, comece a se inserir no meio, né? Conversar com profissionais de empresas que talvez você se identifique. Então, isso vai te abrir vários caminhos, várias oportunidades, e que você não tenha que ter medo, né? Até falando de um outro lado, eu acho muito interessante quando algum candidato vem me mandar uma mensagem, né? Oi, Andresa, achei interessante o perfil da Sanavita, gostaria de conhecer um pouco mais. Isso para a gente é muito enriquecedor, mostra o quanto que a pessoa está atenta e ela tem identificação com os valores da empresa. Então, essa é uma dica para que você continue aí compartilhando informações, buscando profissionais e fazendo essa rede de contatos, né? Que essa rede de contatos que vai abrir portas e você vai ter contato com o maior número de oportunidades. Com certeza, muito legal, viu? Olha, gostei mesmo. Eu sabia que ia ser boa, que ia ser bom bate-papo, mas não tanto assim, tão rico, Ai, viu? que bom! Feliz que Não, possa ter ajudado aí vocês. sim, sim. Né? Não que eu não esperava, mas eu falo assim da interação da turma, né? Porque às vezes o pessoal fica mais tímido, né? Mas hoje o pessoal participou. São 6 alunos, saíram 3 perguntas aí, já 50% da turma, né? Olha Muito legal. só. Mas bacana. Então é isso. Andresa, então muito obrigado. Até uma próxima. Então, o pessoal tá falando aqui, viu? Muito obrigado, viu? Tá mandando um abraço para você aí, agradecendo pelo esclarecimento. Ficou bem, bem interessante mesmo, viu? Legal, pessoal. Obrigada, uma boa noite para vocês e fico à disposição aí para os próximos bate-papos, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Tchau,